Olá, vamos ao nosso próximo vídeo. Regra de 3 simples. Grandezas proporcionais. Os problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos por meio de um processo prático chamado regra de 3 simples. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3, ou seja, a gente sempre conhece 3 valores para determinar um valor. Portanto, determinar o valor a partir de 3 já conhecidos. Ou seja, isso é uma contextualização da nossa proporção. Passos para resolver a regra de 3. Construir uma tabela agrupando as grandezas proporcionais da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Uma pequena receita de bolo. Identificar as grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais e montar a proporção e resolver a equação. Regra de 3 simples. Exemplo. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana-de-açúcar. Então, o problema envolve duas grandezas, litros de álcool e quilos. As unidades empregadas para medir tais grandezas são, respectivamente, litros e quilos. Resolução. Iniciando por x o número de litros de álcool que serão produzidos, podemos montar a seguinte tabela. 6.000 kg de cana-de-açúcar está para 15.000 kg de cana-de-açúcar, resolvendo em 500 litros de álcool está para x. As grandezas são diretamente proporcionais, então se a quantidade de cana aumenta, os litros de álcool a serem produzidos também aumentam proporcionalmente. Então, se dobrar, triplicar, quadruplicar, esta quantidade de álcool também vai dobrar, triplicar, quadruplicar. Logo, a razão entre os pesos torna-se igual à razão entre a quantidade de litros correspondentes. Então, vejam que eles estão crescendo. Resolução. Assim, temos a proporção de 6.000, 15.000, 500x, que nos leva ao valor de x em 6.000 sobre 15.000 igual a 500 sobre x. A primeira coisa que a gente pode fazer é a eliminação desses 3 zeros aqui de 6.000 e dos 3 zeros aqui de 15.000. Fazendo essa eliminação, que vai facilitar muito bem a nossa resolução. A gente podia fazer mais alguns cortes, mas aí já fica mais simples para a gente resolver. Onde 7.500 dividido para 6 vai nos dar a quantidade de litros de álcool a serem produzidos. Vamos encontrar que x é igual a 1.250 litros. Portanto, a produção de álcool será de 1.250 litros. Vamos mais um exemplo. Viajando de automóvel a uma velocidade de 60 km por hora, a mãe da marcha gasta 4 horas para fazer certo percurso. Quanto seria gasto para fazer o mesmo percurso se a mãe da marcha aumentasse a velocidade para 80 km por hora? O problema vai envolver duas grandezas, velocidade em km por hora e tempo em horas. Indicado por x o número de horas, podemos montar a seguinte tabela. E aí a gente pode verificar que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Porque se aumenta a velocidade, vai diminuir o tempo. Então, neste caso, a gente poderia fazer também cancelamento aqui do zero com esse zero, facilitando a nossa vida. 6 vezes 4 dá 24. Né? Então, vamos cancelando os zeros aqui, que vai nos facilitar bastante. Então, 24 dividido por 8 dá 3. Portanto, a mãe da marcha gastaria 3 horas para fazer o mesmo trajeto com essa nova velocidade. E aí, por fim, mas não menos importante,
Teremos aí dois exercícios para vocês fazerem. Questão 1. Duas velas homogêneas e de comprimentos iguais são acesas simultaneamente. A primeira tem um tempo de queima de 4 horas e a segunda o tempo de queima de 6 horas. Após certo tempo, ambas foram apagadas ao mesmo tempo. Observou-se que uma tinha o dobro da outra. Então a pergunta é: por quanto tempo elas ficaram acesas? Questão 2. Um avião realiza uma viagem entre duas cidades a uma velocidade média de 700 km por hora. Uma empresa aérea colocará neste trecho novos aviões com capacidade de voar a 800 km por hora, em média, nesse mesmo trecho. Considerando essas velocidades e que a viagem com aviões antigos durava 4 horas, quanto tempo e em quantos minutos os usuários ganharão com essa mudança? Aí duas questõezinhas para vocês de regra de 3 simples para que a gente solucione e em sala de aula a gente tire as nossas possíveis dúvidas. Um abraço para você.